Flamengo fecha acordo e terá novo patrocínio milionário. E com o novo patrocinador, o Flamengo vai possuir o uniforme mais valioso do futebol brasileiro, atingindo a marca de 225 milhões de reais. O Flamengo acertou mais um patrocínio para o uniforme. E tem atualização sobre o novo estádio do Flamengo, que será provavelmente para 75 mil pessoas. E o Gabigol deu entrevista e falou sobre o seu futuro no Flamengo. Caso eu fique no Flamengo, eu fique no Brasil. A questão é o que o Gabriel joga hoje. Eu hoje estou muito mais pessimista em relação à permanência do Gabigol. Jogador que atua na Europa pode estar retornando ao Flamengo. O Real Madrid pode acenar com a volta do Renier. Ou numa negociação em que ele voltaria de vez, ou no mínimo por um empréstimo para o Renier. Renier não está emprestado. Começou a preparação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. E agora, presidente? Para encarar o Flamengo na final, como é que tá essa confiança, presidente? Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Bom dia, cria. Olha, dá o papo. Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira. Logo cedo já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Desde já eu desejo um ótimo dia para todos vocês. Você que tá aí no Maranhão, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí. Você que está na Paraíba, Rio Grande do Norte, você que está em Brasília, Minas Gerais, você que está em Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, escreva nos comentários aí de qual cidade você assiste nossos vídeos, você acompanha sempre aqui as notícias do Mengão e chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos juntos aqui bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, hein? Quero ver a força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Tem muita informação hoje, hein? Tem essa possível saída do Gabigol ao término do contrato. O jogador voltando pro Mengão. Será que isso pode acontecer? Tem patrocínio milionário no Flamengo. O Flamengo se tornando a camisa mais valiosa do futebol brasileiro. Tem muita informação pra gente analisar. Por isso, explode aí o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Desde já, deixo os créditos ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande e ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Ponte aérea para o Rio de Janeiro para falar com Pedro Henrique Torre, trazendo as notícias do Flamengo. Tudo bem, Pedro? Seja muito bem-vindo. O Flamengo que retomou as atividades na tarde desta quarta-feira no Ninho do Urubu. 3 dias de folga, descanso para os finalistas do Campeonato Carioca. O Tite deu essa colher de chá para o elenco, aquele início de ano mais pegado, e tem essa pausa da data FIFA. Quem não foi convocado é que tem essa colher de chá. Então, reapresentação agora à tarde no Ninho do Urubu. Também um calor muito forte no Rio de Janeiro, né? Então espera o calor passar um pouquinho. Então a reapresentação acontece nesse momento no CT rubro-negro. E aí fica a expectativa pelo Pulgar, a lesão que ele teve, que o deixou de fora até da seleção chilena nessa data FIFA. Qual o grau da lesão? Qual vai ser o tamanho? Como é que ele vai se recuperar? Vai dar tempo até o primeiro jogo do Campeonato Carioca, da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no dia 30, daqui a 10 dias. Então o Flamengo vai observar isso com carinho. Não tem os convocados, como eu disse, os 4 uruguaios, Varela, Arrascaeta, De La Cruz e o Vinha estão fora, Fabrício Bruno e também o Ayrton Lucas com o Dorival Júnior lá na seleção brasileira. Esses aí não podem treinar sob o comando do técnico Tite. Um desses que estão longe no momento, o Arrascaeta, conversou com os nossos amigos lá da ESPN do Uruguai, falou um pouquinho sobre, enfim, futuro, falou um pouquinho sobre tá muito longe de, quem sabe, um dia vestir as cores do Peñarol, falou sobre as diferenças do futebol brasileiro para o restante do continente sul-americano e abordou um pouco também o 2023 difícil do Flamengo e especialmente esse início que tem sido muito bom para ele e para a equipe muito sólida. Vamos acompanhar um pouquinho do Arrascaeta. La verdad que un año atípico el 2023, no estábamos acostumbrados a estar en zonas que nos pasó el año pasado, perder muchas finales y no conquistar títulos de presión,
pero sabemos que en el fútbol eso es posible y bueno, lo importante es este año ya cambiar la cabeza y gracias a Dios empezamos bien, ya conquistamos un título y estamos por el buen camino, así que bueno, nada, feliz por el momento del club. Então é isso, agora o Arrascaeta tá lá com a seleção, volta ainda a tempo do primeiro jogo, com todos os convocados, né? Voltam a tempo, todos eles, para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vai ser no dia 30, daqui a 10 dias, um sábado, porque o Flamengo na terça estreia pela Copa Conmebol Libertadores na Colômbia, na altitude de Bogotá. Então o Flamengo vai ter que jogar o Carioca no sábado, mais para a noite, o horário ainda não está definido, a Ferdi vai divulgar muito em breve, e aí depois já segue para a Colômbia para disputar essa estreia aí, porque, enfim, promete bastante essa Copa Conmebol Libertadores. Presidente, você falou aqui da confiança que foi sendo adquirida ao longo do campeonato, né? Jogou bem contra o Flamengo, venceu o Vasco, empatou com o Botafogo, superou o Vasco em 2 partidas semifinais, onde foi superior. O time está confiante. E agora, presidente? Para encarar o Flamengo na final, como é que tá essa confiança, presidente? Tô no rabo de foguete violento. Porque, pô, você tá falando do Flamengo, rapaz. O Flamengo, acho que é o melhor elenco da América do Sul. Ah, eu acho que é, presidente. Pô, é um timaço, né? Jogadores de altíssimo nível. Vamos lá, né? Eu continuo confiante, é claro que eu acredito neles e sei que a gente pode fazer um bom jogo e eu espero isso, né? Mas a gente sabe que a gente tá lidando com um poderoso mesmo, né? Que o Flamengo é uma máquina, aquilo ali é fora da curva, né? Sim. O Flamengo é fora da curva para todos os times. É difícil para os times grandes jogar com o Flamengo. Você pega aí, a gente é da Série D, pô. A gente vai vir com a expectativa boa, né? Mas também corro o risco também de perder alguns jogadores, porque o mercado fica aceso, né? Agora tá na vitrine, dessa campanha, né? Mas eu tô confiante assim. Sei, nós vamos fazer o que a gente vinha fazendo, né? Isso é dito pela comissão técnica e eu tô consciente disso, tô informado disso, mas a gente vai jogar não de igual para igual, mas a gente vai jogar o futebol que a gente vem apresentando. Agora, aquele negócio, igual o Ernesto, um treinador que falava, muito meu amigo, ele falava: Jânio, e aí, como é que tá o time, Jânio? Só depois que uma mão rolar que a gente vai ver qual vai ser o resultado. Mas a gente sabe que não é fácil, que a gente sabe que a gente vai entrar na jaula. Agora nem sei mais o animal que eu falo. Eu queria falar um animal maior aí. Mais do que um leão, né? É mais do que Mas estamos felizes demais, enaltecendo a nossa região, enaltecendo os jogadores, as crianças, todas as categorias estão felizes. É impressionante como isso criou uma energia lá dentro do clube, sabe? É muito gratificante. Eu só agradeço a Deus. E os jogos contra o Vasco, né? Que também é uma outra potência, é um outro gigante, em que o Nova Iguaçu saiu muito bem. Até que ponto essa experiência vai ajudar agora, nesse confronto final contra esse colosso que é o Flamengo? Vai ajudar muito. Vai ajudar muito, principalmente diretamente aos atletas. Porque a confiança, eles sabem que o Vasco da Gama é uma potência. Eles têm consciência disso. E com certeza, porque, ô João, antes de você jogar contra o Vasco, contra o Botafogo e o Flamengo lá que jogou com time misto, e jogar com o Vasco da Gama, tudo isso criou uma casca boa, assim, criou uma fortaleza e confiança entre eles. Mas nós temos consciência que é uma trajetória difícil. Então, isso tudo faz com que você repense, porque a gente já passou por 2 obstáculos muito difíceis, que foi esses 2 jogos. Vasco, primeiro e o segundo jogo. E dentro do Maracanã, não foi num outro campo, foi ali dentro, aonde eles são manda-chuva ali. Maracanã é a casa do
do Flamengo, Fluminense, do Vasco, né? O Botafogo nem tanto, mas para eles três ali é uma força enorme. Então eu penso assim, eu acho que isso aí só agregou. Sim. Agora, que vai ser difícil, que vai ser uma parada dura, que vai ser... Mas é aquele negócio, deixa uma mão rolar que a gente vai ver lá. Futebol, né, presidente? Futebol. Claro. E o Gabigol deu uma entrevista onde gerou muita polêmica no mundo do futebol. Ele deixou seu futuro indefinido no Flamengo. Vamos analisar nesse momento. Eu acho que tudo isso vem ao natural, né? É claro que quando chega perto de metas individuais, você fica feliz. Mas creio eu que precisa muito do coletivo, não vou fazer nada sozinho, nunca fiz. Então eu espero que o time esteja bem, para poder fazer gols em finais. A gente tem que chegar lá, para ser artilheiro tem que jogar o maior número de jogos possíveis. Então acho que uma coisa leva a outra. Então é importante mesmo o time estar bem e fazer um bom campeonato. Eu acho possível, eu espero que isso aconteça, né? Sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possíveis para isso acontecer. E também tenho 28 anos, então caso eu fique no Flamengo ou eu fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. É claro que é inevitável você não enxergar essas coisas, não mirar isso. Como eu falei, tenho mais esse ano de contrato, então não sei como é que vai ser. E caso eu fique no Brasil, eu acho que sim, é possível. Mas como eu falei, é tudo uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time, poder chegar o mais longe possível, e sempre a meta é ser campeão. Aí, portanto, as palavras de Gabigol, Mauro César Pereira, insistindo bastante aí no tema minutagem, que precisa de minutos, e falou aí de algumas marcas da Libertadores, também colocou o futuro dele em aberto, né? Caso eu fique aqui, caso eu fique no Brasil, enfim. O que você achou dessa entrevista do Gabigol, Mauro? Olha, todo respeito, né? Eu falo muito aqui de agenda positiva do Corinthians, né? Essa é a agenda positiva do Gabriel. O ponto do Gabriel não é o que ele acha que vai fazer, que pode fazer. Óbvio que ele pode fazer gols, pode voltar a jogar bem e tal. A questão é o que o Gabriel joga hoje. Esse é o ponto. Pouco, muito pouco há muito tempo, gente. O cara minutagem. A troco do quê? Ele jogou, em média, até se machucar, no Campeonato Carioca, vários jogos contra times pequenos, 45 minutos. Fez 2 gols, não fez assistência. Olha para o jogo, assista o jogo com atenção. Pouco acrescentou, não fez muitas jogadas. Ele não está jogando bem, é isso. Então, assim, ficar porque ele acha, ele pode ir para outro clube, já sabemos, pode ir para outro clube, pode não renovar o contrato. Não existe nada que justifique uma renovação de contrato naquelas bases que foram esboçadas no ano passado. Nada. Porque ele hoje não consegue ser o Gabigol de anos atrás. Simples assim. Agora, eu acho que o grande questionamento é por que você não consegue jogar bem, Gabriel? Pega os números. Por que os números caíram tanto? Por que você perdeu tantos pênaltis, né? No intervalo de menos de um ano? 4 pênaltis. 3 com defesa de goleiro, coisa que nunca acontecia. O que mudou? Seu futebol piorou? Andou para trás? O que houve? Você treina chutar com a perna direita? Você treina em algum momento para fazer um pivô? Para ser um centroavante, já que você há um ano queria disputar a posição com o Pedro? Como centroavante. Centroavante faz pivô, joga no meio dos zagueiros, aguenta porrada, divide bola. Você divide pouca bola, né? Dificilmente divide com o adversário. É mais a bola no pé e tal. Tem outros predicados, outras virtudes. O jogo físico não é muito a sua praia. Tem uma série de questionamentos que a gente poderia fazer para o Gabriel. Bem objetivos, técnicos, que ele poderia responder. Agora, porque eu posso fazer, passar o Spencer, passar o Pedro Rocha. Cara, é óbvio, ele tem um número ali que pode. Agora, jogando essa bola, não vai passar, não. Porque não vai nem jogar. Porque nada justifica que ele entre em campo. Vai entrar no lugar de quem? Por que ele vai entrar? Carteirada? Parece que com o Tite não vai colar. Parece que não vai rolar carteirada. Então, não tem, cara. Sabe, isso não é pessoal. Aí os gabizetes sempre tentam transformar qualquer análise nesse sentido como contra o jogador. Ninguém é contra o jogador. Apenas joga quem joga bem. Muitos torcedores do Flamengo temem, né, que ele vire uma espécie de um Luan que está hoje no Vitória, que era do Grêmio, passou pelo Corinthians e pelo Santos, que teve uma queda muito acentuada e foi um destaque de Libertadores, como o Gabriel também foi. Não sei se vai chegar a isso, não acredito que chegue a tanto, aí é só uma opinião. Mas o fato é, o Gabriel teve uma queda acentuada. E vai voltar a jogar tão bem? Se alguém quiser, que aposte. Eu não aposto nada, nem que vai, nem que não vai, porque eu não tenho bola de cristal. E eu não sei explicar por que ele não consegue jogar mais futebol como jogou em outros momentos. Sempre foi um jogador de muita participação ofensiva, inversão de bola, e tabelando, a combinação dele com o Bruno Henrique, e fazendo os gols, e chamando responsabilidade. De repente ele perde gols feitos, já vem de alguns anos perdendo muitos gols, mas aí fazia gols importantes, isso dava uma amenizada.
Então, acho que é isso. As questões que eu gostaria de direcionar a ele, se eu pudesse, seriam técnicas. Entender. São essas perguntas. Pega os números e vê. Por exemplo, ano passado, fez 20 gols. Vários de pênalti e atuações ruins. 20 gols, sim, é pouco. Pro Gabigol é pouco. O Gabigol é muito mais do que 20 gols por ano. Pode fazer mais, jogar mais, produzir mais. E quando não faz tantos gols, ele já mostrou ser capaz de aparecer em outras funções, como na temporada 2022, quando o Pedro foi o goleador e ele foi um ótimo parceiro para o Pedro. Demonstrou até uma certa generosidade, porque ali ele foi mais garçom em muitos momentos do que o protagonista, embora tenha feito o gol da final da Libertadores. Bacana, legal, foi elogiadíssimo por isso. Todo mundo elogiou. Porque ele foi bem, aí havia até discussão se ele merecia para a Copa do Mundo e tal. Pô, o Gabigol mandou o Pedro para a Copa. Muita gente falou isso. E, de fato, ele ajudou o Pedro a se destacar e ser convocado pelo próprio Tite. Mas a questão é essa, sabe? Os números, a expectativa, a promessa, pode sair. Todo mundo sabe que ele pode sair, óbvio que ele pode sair. E o Flamengo, repito, é uma decisão difícil, porque ele é um ídolo histórico do clube. Mas os dirigentes não têm hoje nenhuma justificativa para renovar nas condições que se falou ano passado, que seria, ele já era o jogador mais caro do elenco, um dos mais caros. Seria um aumento na sua remuneração e 4 anos de contrato. Nada justifica, nada, zero. E o Landim sai no final do ano. Acho que ele não tem nenhum direito de deixar um contrato tão longo. Agora, se fizer uma discussão em outras bases, que eles achem razoáveis, pode ser. Mas um contrato tão longo assim e tal, aparecer alguém que queira contratar, vai aparecer, com certeza. Um Corinthians, um Grêmio, alguém querendo... O Grêmio querendo emular o Soares, de repente. O novo Soares. Né? Aí você pega um jogador livre, você paga o salário alto, mas não paga a multa. E o Corinthians também, porque a diretoria do Corinthians já mostrou que é muito mais preocupada em fazer esse tipo de contratação pirotécnica, né? Mesmo que não seja a carência maior do elenco, né? Tem atacantes lá, mas enfim, seria algo de grande repercussão, mesmo sem entrar em campo, né? Do que organizar o clube, que necessita urgentemente ser reestruturado na sua gestão, na parte financeira, etc. Então, acho que a questão é essa, os pontos mais importantes ainda não foram, acho que, abordados. E seria interessante que ele pudesse falar sobre isso, sabe? Que ele fosse questionado e falar sobre isso, para a gente poder entender, afinal, o que o Gabigol teria a dizer sobre a sua má fase, que veio de longe, hein? Veio de longe. Hoje, no sábado, por exemplo, ele não entrou, muita gente questionou. Sabe por que questionou? Porque toda vez que ele fica no banco, ele entra. O Tite falou na coletiva, ele treinou 2 dias, ele voltou de lesão, então não entrou no jogo. Ficou no banco, mas não entrou no jogo. Até o jogo com o Nova Iguaçu, ele já terá tempo suficiente para treinar, para mostrar bom desempenho nos treinos e fazer o técnico pensar, o Gabriel está voltando, vou colocar para jogar em algum momento. Aí coloca, aí entra lá, mete um gol, joga bem, pô, olha só, o Gabriel está voltando. Aí muda a pauta, a gente vai falar coisas diferentes aqui, o torcedor vai ter outra reação, os dirigentes vão começar a pensar, ele está voltando a jogar bem, tem que ficar atento. Aí vai ter que jogar bem de novo, e agora que vem a hora para mostrar serviço. O Flamengo fará em 64 dias, 19 jogos por 4 competições. Joga com o Nova Iguaçu, joga com o Milionários na Colômbia, joga com o Nova Iguaçu, depois começa o Brasileiro, ou seja, já tem Libertadores, Carioca e Brasileiro. No dia 1º de maio, Copa do Brasil, então serão 4 competições, 64 dias, 19 jogos. É óbvio que o Pedro não vai jogar todos os jogos, é evidente que o Cebolinha não vai jogar todos os jogos, é evidente que o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, nenhum deles vai jogar Arrascaeta, ninguém vai jogar todos os jogos. O Tite vai ter que revezar. Então, oportunidades virão, a minutagem vai aparecer. Vai aparecer, vai começar jogando, vai entrar durante o jogo. Não tem como, porque ninguém vai conseguir jogar todo o tempo. Então é só esperar um pouquinho. De que maneira? Treina, cai dentro, treina, chuta com o pé direito. Treina, chuta com o pé direito, para quando ela sobrar na direita, na destra, né? Mandar a bola para dentro do gol. Treina a cabeçada. Pode treinar alguns fundamentos. Eu estava vendo uma entrevista do Tele, um trecho outro dia na rede social, no Bola da Vez da ESPN, no Roda Viva, da TV Cultura, que são parecidos, né? No formato. Eram, pelo menos, no passado, hoje não mais. Aquela galera toda entrevistando e o cara no meio. E ele falando sobre isso, né? E assim, me parece atual até hoje. Ele falando, não adianta você ensinar a tática para o jogador se o cara não consegue executar os fundamentos básicos, que é um passe, um domínio, um cruzamento. Aí ele cita o Cafu, ele fala das broncas que ele dava no Cafu, até o Cafu aprender a cruzar. Aí ele fala que quando viu o Cafu jogar na seleção cruzando a bola errada, ele ficava com vergonha. Falava, ficou com vergonha, porque, pô, era jogador dele. Então, assim, o Tele tinha essa preocupação. Eu acho que mesmo os jogadores formados, o cara pode melhorar. O Messi, que é genial, mas vamos citar com exemplo, então, que está lá sempre na excelência, o próximo dela. O Messi não era batedor de falta. O Messi não batia falta no time do Guardiola lá dos anos do campeão europeu, 2009, 2011.
Não era batedor de falta. De repente, um dia ele bateu uma falta num jogo, e outra. Hoje ele é um exímio cobrador de faltas. Porque em algum momento ele falou, eu vou aprender a bater esse negócio aqui. Faço tanta coisa no futebol, por que eu não bato falta? Falou e bateu. Então, nada impede que o Gabriel melhore o arremate com a direita, o trabalho dentro da área, para quando tiver que jogar dentro da área em alguns momentos, até para ele ser mais versátil, poder competir mais por outras funções no campo, que ele divida mais, sabe, participe tenha um jogo mais físico, dispute mais bola, e não só no pé limpa, às vezes é preciso ter um contato, ser um atacante mais completo, entendeu? É isso que ele pode ser. Porque a gente fala muito assim, não, o Gabriel, ele não é isso, ele é um segundo atacante, ele não é um centroavante, tá ok. Mas se ele não está conseguindo jogar, não está conseguindo render, será que não é o momento de repensar um pouco a forma como atua e tentar acrescentar ao seu jogo alguns elementos que possam fazer dele um cara mais versátil e, consequentemente, um jogador melhor e mais útil? E tá aí, o Gabigol no seu pior início de temporada com a camisa do Flamengo, e acho que até na carreira, né? O pior início de temporada do Gabigol, Flávio. Me chamou a atenção essa história de caso eu fique no Brasil, né? Até pela idade, até pela experiência anterior que não foi nada boa, o Gabigol não teria espaço, por exemplo, em grandes equipes da Europa. Hoje até a Arábia tem uma exigência diferente. Onde iria o Gabigol se não fosse ficar no Brasil, né? Sobre o resto, ele com ele a palavra, né? Aquilo que o Mauro falou tá correto, cara de 28 anos, pô. Tem muita coisa para fazer, dá para melhorar muito, dá para crescer muito, ele tá num baita time, vai ter espaço, vai ter tempo para jogar. Aí, alcançar o Spencer já é buraco é mais embaixo, até que eram outros tempos, né? O Peñarol era um time espetacular, ele começou no Barcelona de Guayaquil, depois explodiu no Peñarol de uma maneira extraordinária. É um número que eu acho que dificilmente alguém alcançará. E também, aí aquela coisa da organização do evento, criar essa expectativa, mas realmente a luta dele principal é tentar manter o espaço, né, no Flamengo, que ele está perdendo a cada dia. Não tem muito mais que isso, não. Acho que ele pode sim conseguir mais, a menos que tenha dado aquela, né, que ele basta. Falo sempre, o cara começa muito jovem, ele perde infância, perde juventude, perde uma série de coisas, porque ele está se dedicando a fazer do futebol a profissão que vai ajudar a família toda. Normalmente esse pessoal vem de uma origem muito humilde e um bom jogador ajuda muito. Mas quando chega com 27, 28 anos, o cara fala, putz, já ganhei tudo que eu tinha que ganhar, então começa meio que a largar. Hoje a gente nota os jogadores entrando muito precocemente nos times principais e deixando o futebol em alto nível também muito precocemente, né? Talvez seja isso, pode ter dado encheu o saco pro Gabigol. Mesmo com 28 anos, aí começa a jogar menos. O Ronaldinho Gaúcho foi isso, né? Sim. Começa a jogar menos, já no meu momento. Se não for isso, se ele tiver pegado ainda, bola ele tem para continuar produzindo. Acho que tem, sim. Me admira, assim, o site O Globo fez uma matéria com o título dizendo que Gabigol posta foto de Palmeiras, a árvore Palmeiras, e repercute entre os flamenguistas, enfim, e gera preocupação entre os flamenguistas, algo assim. Gente, na boa, não dá pra gente dizer que por conta dessa foto o Gabigol vai para o Palmeiras. Para ser bem sincero, eu acho que esse ano vai ser uma longa novela envolvendo o futuro do Gabigol. Ele não vai assinar um pré-contrato, até porque o Landim não vai ficar. Seria até irresponsabilidade do Landim se ele renovasse o contrato do Gabigol por mais 5 anos, algo que quase foi feito. Vocês vão se recordar disso. Pela repercussão negativa, o Flamengo acabou recuando nessa situação. O próprio empresário do Gabigol fala isso. O Flamengo tinha dado a palavra, já tinha chegado ao acordo, apertado a mão. Eu falei hoje no SBT, Esportes Rio, programa que eu participo, e repito aqui no canal. Eu hoje estou muito mais pessimista em relação à permanência do Gabigol. Por que isso? Acho até que o Flamengo pode oferecer para ele uma renovação de 2 até 3 anos, exemplo. Mas será que o Gabigol vai topar continuar no Flamengo diante dessas circunstâncias? Porque a verdade seja dita, Tite não utiliza muito o Gabigol. No último jogo, o Gabigol nem sequer entrou em campo. Então, galera, o Gabigol, e eu não acho isso errado, não. Eu acho que o Gabigol é um perfil de jogador que eu poderia até ser. Eu ia ficar, assim, incomodado em ficar na reserva, não ser aproveitado, não jogar.
Tem atleta que fica na reserva e tá tudo bem. Não é uma crítica. O Gabigol, para ele, não está tudo bem. Ele fica incomodado. E que bom, continua incomodado. A questão é, incomodado ou não, o Gabigol não vai receber oportunidade com o Tite. Ainda mais com o Pedro comendo a bola. O Pedro em 10 jogos tem 10 gols, ou 11 jogos, 11 gols, enfim. O cara tá vivendo uma fase maravilhosa. Tá metendo gol a pampa. Uma confiança absurda. O cara chuta, a bola entra. E o Gabigol não. Quando entra, ele não faz nada na partida. Até entendo que ele entra em minutos finais, não dá tempo de fazer, mas é isso. Eu gostaria muito que o Flamengo, o Gabigol, renovasse o contrato, mas eu preciso fazer uma análise sincera para vocês. Gente, será que o Gabigol vai aceitar renovar para continuar sendo reserva e continuar, entre aspas, na mesmice? Depende de muita coisa, obviamente. Qual clube vai tentar a contratação dele? Eu não acredito no Palmeiras fazendo um esforço absurdo para contratar o Gabigol, mas por conta do Abel Ferreira, acho que o perfil de jogador do Gabigol não deve agradar muito ao técnico português. Então, se tornou uma polêmica absurda, o Gabigol se tornou um assunto mais falado nas redes sociais. Não é para menos, estamos falando do maior ídolo da história recente do Flamengo. Para muitos é o segundo maior ídolo, ficando atrás apenas do Zico. É um ídolo. Obviamente não será uma renovação fácil. Vai ser uma renovação extremamente difícil. Mas, para aqueles que me perguntam, hoje eu estou muito mais pessimista assim, em relação à permanência do Gabigol em 2025. Agora, para onde ele vai em 2025, eu não sei. O Corinthians está devendo a Deus o mundo aí, dificuldade danada financeira, gosta de fazer contratações midiáticas, de repente pode tentar de fato em 2025. Enfim, vamos acompanhar o Gabigol em 2024. A gente debate, discute aqui, mas tudo depende do desempenho do próprio Gabigol dentro de campo, que também depende do número de oportunidades que ele vai receber. E se ele vai receber. E o Reiniero pode estar voltando para o Flamengo? Há clubes da Premier League que também estão interessados no Lohan. Lohan, pode-se dizer, é a bola da vez dos juvenis do Flamengo, dos juniores do Flamengo, para ser vendido. Ah, não devia vender, devia ficar com ele. Gente, não adianta se iludir. Jogadores como o Lohan, assim como foi o Vinícius Júnior, quando fizer 18 anos, vai se transferir lá para o exterior, não tem solução. O Flamengo não tem como segurar esses jogadores para que eles joguem no Flamengo 1, 2, 3 anos, imagina. Não tem a menor chance disso. Pode ser até que o Tite ainda consiga usar o Lohan esse ano, mas a tendência é que na próxima janela, ou na janela do final de ano, o Lohan seja vendido e o Real Madrid é o maior interessado. O Real Madrid se dispõe a pagar a multa rescisória do Lohan, que anda, se não me engano, em 280 milhões de reais. Seria a venda maior do Flamengo, mesmo superando a do Vinícius Júnior, superando, inclusive, a do Vinícius Júnior. Então, por mais que a gente goste do Lohan, que a gente curta o futebol dele, eu curto muito, eu gostei muito de ver tudo que o Lohan jogou na Libertadores Sub-20, mas a tendência é que ele vá embora. E tudo indica que o destino dele, assim como foi o destino do Vinícius Júnior, assim como foi o destino do Reinier, será o Real Madrid. Por falar em Reinier, aí é que surge uma coisa interessante nessa possível negociação. O Real Madrid, para, vamos assim dizer, ganhar simpatia do Flamengo, a relação entre os dois clubes já é ótima, mas para ganhar a simpatia do Flamengo, especificamente neste caso, já que outros clubes estão querendo pagar a multa do Lohan também, o Real Madrid pode acenar com a volta do Reinier. Ou numa negociação em que ele voltaria de vez, ou, no mínimo, por um empréstimo para o Reinier. O Reinier, no momento, está emprestado a um outro clube, não está jogando. O Reinier não atravessou uma boa fase na Europa, não conseguiu se firmar em lugar nenhum, em momento nenhum, mas ele voltaria ao Flamengo. Aí você pode dizer, mas poxa, mas o Reinier não jogou nada lá em clube nenhum. Interessa ao Flamengo trazer o Reinier de volta? Eu respondo, interessa. O Reinier é um jogador da posição do Arrascaeta. O Reinier é um jogador que, quando foi vendido, o Jorge Jesus ficou furioso e disse que ele tinha sido vendido por uma bagatela. O Reinier é um jogador que pode repetir, por exemplo, o que aconteceu com o Gabriel e com o Pedro. Duas das grandes estrelas do Flamengo que foram para a Europa e não deram certo. Por que o Reinier não pode voltar e reencontrando o ambiente dele, o Flamengo, os colegas, ele não pode voltar a jogar aquela bola redonda que ele jogava para ser vendido para o Real Madrid? Então, amigos, fiquem atentos. É bem possível que essa transação aconteça ou nessa meia janela de meio de ano ou mais tardar no final do ano. Lohan vai embora,
não adianta a gente ficar torcendo para que o Lohan fique, porque ele não vai ficar. Se o Tite quiser utilizá-lo, tem que puxar, como já andou puxando, para os profissionais e ver onde é que pode entrar aqui ou ali, mas ele vai ser vendido, fatalmente ele vai embora para o futebol europeu, e o Real Madrid é, nesse momento, o mais provável destino do Lohan. Lohan ainda, então, se for para o Real Madrid, insisto, existe uma boa possibilidade de que o Flamengo consiga repatriar o Renier, e eu digo, para mim, eu acho que é um bom negócio. E novo patrocinador chegando no Flamengo. A camisa do Flamengo agora está avaliada em mais de 225 milhões de reais. Agora, novo patrocinador no Flamengo, é isso mesmo. O Flamengo acertou mais um patrocínio para o uniforme. Trata-se da marca Zé Delivery, empresa especializada em entrega de bebidas da Ambev. Tem acordo para ser estampado no meião do futebol profissional do Flamengo, e esse acordo vai render aí 10 milhões por 2 anos de contrato. O Conselho Deliberativo já foi convocado para votar esse patrocínio e a reunião acontece no próximo dia 25, ou seja, segunda-feira. Dificilmente será recusado, negado ou não aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então, mais um patrocínio chegando ao uniforme do Flamengo. E aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, para e pensa. Ou essa pergunta é maldosa, ou a pessoa não está por dentro do que acontece, porque o Flamengo, de fato, nos últimos anos se tornou uma máquina de fazer dinheiro, graças também ao trabalho de pessoas que estão atualmente na diretoria do Flamengo. O Flamengo discute preço de terreno com Caixa e projeta estádio para 75 mil pessoas. E para isso acontecer, o Flamengo está atrás de novos patrocinadores, mas parece que o projeto do estádio do Flamengo pode sair a qualquer momento. É isso daí, nação. Essas foram as informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Eu agradeço você por estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, vai nos comentários e escreva a sua cidade, você que está sempre junto com a gente, acompanhando nossos vídeos. Desde já eu deixo um abraço pro pessoal aí do Rio de Janeiro, você que está em Manaus, você que está no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, você que está na Paraíba, no Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, você que está sempre com a gente aqui aí do Piauí e outros estados mais que a gente vai falando aí nos outros vídeos, mas que tá sempre comentando aqui nos vídeos com a gente. Eu desejo aí pra você um ótimo dia, um grande abraço. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações e as notícias do Flamengo. Dá aquela moral, vamos bater aí os 300 mil inscritos, nos ajude a chegar nos 300 mil inscritos, tá certo, nação? Tamo junto, um ótimo dia pra todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.